Olá pessoal, vamos continuar falando aqui um pouquinho da transformação adiabática. Vamos lá, vamos voltar nesse slide. Transformação adiabática era uma transformação muito rápida, muito dinâmica, tá? Então a transformação adiabática é quando você coloca o gás em um recipiente e não há troca de calor com o meio externo. É um processo muito rápido, tá? Então, a transformação adiabática é quando a quantidade de calor é igual a zero. Se você substituir zero lá na primeira lei da termodinâmica, você vai ter essa relaçãozinha aqui, ó. O trabalho é realizado às custas da variação da energia interna do gás. Por isso que aparece esse sinal negativo, tá? É só você ir na primeira lei da termodinâmica e lembrar, isotérmica, ΔU igual a zero, isovolumétrica, trabalho igual a zero, adiabática, quantidade de calor é igual a zero. Tá ok? Então, só para você lembrar o que ocorre com a primeira lei da termodinâmica nessas transformações. Certinho? Vamos resolver um exercício? Então, vamos lá na página 420, o primeiro exercício, onde ele te dá um gráfico, né, que representa uma transformação cíclica ABCDA de 1 mol de gás ideal. Ó, 1 mol, tá vendo? Número de mols. Então, meu gráfico é pressão versus volume. A outra coisa, turminha, toda vez que você começar a analisar um gráfico, lá em aqui em termodinâmica, lá em gases perfeito, olhe sempre as unidades, tá? Olha só. A pressão está em Newton por metro quadrado, sistema internacional. Volume está em metros cúbicos, sistema internacional. Isso quer dizer que quando você for trabalhar, determinar o trabalho, quantidade de calor, vai aparecer em que unidade? Joules, tá bom? Então vamos lá. Ele pediu para você calcular o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo ABCDA. Olha só, de A para B, o volume do gás permanece constante. Então, o gás aqui não trabalha. De B para D, o gás ele trabalha. Por quê? Porque o volume aumentou, tá vendo? De C para D, volume constante. Ele não trabalha. De D para A, o volume diminui. Aí o gás ele não trabalha. Um trabalho é realizado sobre o gás. Mas ele quer saber o trabalho de ABCDA. Daria muito trabalho se você fragmentar esse gráfico, calculando o trabalho de uma maneira parcial, de A para B, depois o trabalho de B para C, depois de C para D, de D para A. Dá muito trabalho. No final, você vai ter que somar todos esses trabalhos. Então, quando ele pediu o trabalho A, B, C, D, A, a minha figura já está pronta para calcular o trabalho. Não é um retângulo? Qual que é a propriedade? Se eu calcular a área do gráfico pressão versus volume, eu tenho o trabalho realizado pelo gás. Então, é só você calcular a área desse gráfico. A área do retângulo é base vezes altura. Quanto que é a nossa base? De 2 até 6 é 4. De 5 até 15, que é a nossa altura, é 10. Não é isso? Então, você vai ter, ó, 15 menos 5, 6 menos 2, né? 40 joules. Não aparece aqui, mas é a unidade no sistema internacional. Então, letra A, está tudo certo. Seu trabalho vai ser igual a 40 joules. Calculou a área do gráfico. Letra B. Calcule o maior e o menor valor da temperatura absoluta do gás no ciclo. Você vai considerar, vai trabalhar com R. Quem que é o R? Constante universal dos gases perfeito. 8 joules por Kelvin mol. E justifique a sua resposta apresentando todos os cálculos realizados. Gente, aonde que tem a menor e a maior temperatura aí nesse gráfico, sabendo que o gráfico é pressão versus volume? Boa pergunta. Aonde eu tenho a menor temperatura e a maior temperatura nesse gráfico? Se o gráfico é um gráfico de pressão versus volume e eu não tenho diretamente aí a temperatura, como que eu faço? Aí, moçada, presta atenção, vem comigo.
Tá vendo esse desenho aí? Esse desenho, na verdade, é para auxiliar a gente a entender aquele outro gráfico lá, tá? Esse gráfico é um gráfico de pressão versus volume. Lá também é um gráfico de pressão versus volume, certo? Certo. Você concorda comigo que em cada ponto existe uma temperatura? Agora, onde que é a maior temperatura e onde que é menor? Gente, aqui vai passar, nesse gráfico, você vai colocar umas linhas imaginárias, tá? São as chamadas isotermas. Lembra da transformação isotérmica que a gente comentou lá atrás? Então acontece o seguinte, essas curvas ou essas hipérboles equiláteras que estão aqui, a hipérbole que estiver mais longe do eixo do volume, a sua temperatura é maior. Então, essa curva aqui, ó, só um pouquinho aqui, ó, essa curva aqui faz referência à temperatura T3. Essa aqui é T2 e a primeira é T1. Essa curva aqui, essa isoterma T3, ele está dizendo para você que a temperatura em qualquer ponto em cima dessa curva, ela é maior em relação a qualquer ponto em cima da curva referente à temperatura T2 e maior em qualquer ponto referente à temperatura T1. Então, toda vez que uma curva se afastar do eixo do volume, está dizendo para você que a temperatura cresce. Então, olha só. Quer dizer, o gráfico, ele não fala isso. O aluno tem que saber. Aqui no ponto A, você vai ter uma isoterma passando. É aquela primeira T1. Entre os pontos B e D, você tem uma outra isoterma. Sabe por que eu tenho? Olha só. No ponto B, quanto que é a pressão? 15. Quanto que é o volume? 2. Agora vai no ponto D. No ponto D, quanto que é o volume? 6. Qual que é a pressão? 5. Tá, Newton. Mas e aí? Quer dizer o quê? As pressões são diferentes e o volume também. Aham. Você não contava com a minha astúcia? Olha só. Olha só. Quando eu estou no ponto B e vou para D, em B a pressão é 15. Em D a pressão caiu para quanto? 5. 15 para 5 diminuiu quantas vezes? 3, né? Quando estou em B, quanto que é meu volume? 2. E quando estou em D, quanto que é o volume? 6. De B para D, o volume aumentou quantas vezes? 3. De B para D, a pressão diminuiu 3, mas o volume aumentou 3. Isso aqui não te faz lembrar de alguma transformação? Isotérmica. Então, entre B e D, passa uma curva aqui, ó. Ela é invisível, mas está passando. Tem uma isoterma, uma curva passando aqui. Portanto, eu vou ter uma curva abaixo entre B e D aqui e aqui também. Aqui, ó. Então, essa primeira curva é aquela curva que passa no ponto A. Essa segunda passa entre B e D. E essa terceira passa exatamente em C. Então, quais são os pontos que tem a menor e a maior temperatura? A menor e a maior. Aqui, ó. Aqui eu tenho a menor. E aqui eu tenho uma isoterma mais distante, a maior temperatura. Então, a temperatura no ponto A vai ser a menor e no ponto C vai ser a maior. E como que eu calculo? Vamos lá. Você vai usar a equação de Clapeyron, PV nRT, certo? Você vai achar a maior e a menor temperatura. Se você isolar a temperatura no PV nRT, você vai ter apenas o quê? Ó, P vezes V, não é isso? Vai ficar a equação? P vezes Z dividido por N vezes R. Equação de Clapeyron, você vai isolar a temperatura. Então, lá no ponto C, quanto que é a pressão? Vamos voltar lá? Olha lá, a pressão é 15 Nm por metro quadrado. É a mesma coisa que PA Pascal, tá? Então, você vai ter 15 PA, pressão versus volume, que é 6. Número de mols, ele falou no início lá do texto, é 1 da questão. E o R é 8. Fazendo a continha, você vai encontrar 25. E a menor temperatura, você vai usar a mesma relação, agora mudando. A pressão é 5, o volume é 2, o número de mols é 1. E a constante universal dos gases perfeito, R, é 8. Você vai encontrar o valor de 1,25. Realmente foi uma temperatura menor em relação ao ponto C.
Fechou? Tranquilo?